né? Está gravando agora. Instalações elétricas em baixa tensão. Como é que a gente define isso, né? É aquela instalação elétrica em que o nível de tensão é inferior a 1000 volts. Onde é que a gente encontra isso? É na instalação elétrica trifásica, de 380 volts, e na monofásica, de 220 volts. Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui quem é. Pronto. Pronto, resolvido. Está resolvido. Então, abaixo de 1000 volts é chamado de baixa tensão. Então, temos aqui dois segmentos que vamos explorar mais nesse curso. É a de 220 volts, monofásica, e a trifásica de 380 volts. Né? E a norma que a gente vai se ater mais forte é a NBR 5410. Né? Essa NBR é a NBR que o técnico tem que, de todas as formas, procurar se adequar a ela. Às vezes você encontra situações no campo em que um pedreiro, um marceneiro diz, não, vamos fazer assim que... Não. Aí você, estando na área, você tem que opinar conforme essa norma. Alguns chamam de frescura, mas se você está dentro dessa norma, você não vai levar desaforo, você não vai sofrer nada com relação ao seu trabalho, se você seguir ela. Ela é a Bíblia do técnico instalador. Instalações elétricas é a NBR 5410. Primeiramente, seguindo a NBR 5410, e segundo, com o padrão de segurança NR10. Então, essas duas normas, se vocês lerem e levarem a fundo, vocês, com certeza, se destacarão no mercado. Então, para ser de baixa tensão, o limite de potência instalada tem que ser inferior a 50 kW. Ou seja, uma instalação que tenha mais de 50 kW de material instalado, ela não pode, de maneira alguma, ser de baixa tensão. Ele já exige que ela seja de alta tensão, né? Que já precise de um transformador para alimentar essa edificação. Aí aqui a gente tem os objetivos da NBR 5410, né? Que é essa norma que a gente vai trabalhar daqui para frente. Quem realmente seguir nesse curso querendo se destacar, tem que pegar essa norma e ler todo dia um pedaço dela, até que, com o trabalho e a leitura, você fique incorporado todos os mandamentos dela, todos os capítulos dela, dentro do seu serviço em instalações elétricas. Então, essa norma tem objetivos, né? Ela estabelece as condições que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, de modo a garantir. Ela pede a garantia de segurança de animais e pessoas, o funcionamento adequado de instalação elétrica e a conservação de bens. Ou seja, a pessoa seguindo, né, a norma, ela vai fazer a proteção, ela vai ter um adequado funcionamento e ela conserva os bens que estão inseridos de acordo com o que foi seguido da norma, né? Que ela fala também, dentro dela, fala dos dispositivos, do formato, dos circuitos elétricos e milhares de coisas. Mas, como a gente vê que a norma é um pouco extensa, às vezes a gente tem preguiça de olhar e de seguir. Mas quem segue ela se destaca, né? Por quê? Porque ela realmente é quem define o serviço do técnico em elétrica. Ela é quem define. Então, é aplicada às instalações elétricas em áreas cobertas das propriedades, externas às edificações, em canteiros de obras, em feiras, exposições e outras instalações temporárias, áreas de campings, marinas e instalações análogas. Ou seja, ela se aplica praticamente a tudo que for de baixa tensão. Tudo que se tratar de baixa tensão, essa norma ela está adequada
fazer você trabalhar dentro dos padrões, né? Então, a base dela, né, que é a aplicação em circuito com tensão abaixo de 1000 volts, que a gente já definiu lá no início, corrente alternada e frequências inferiores a 400 Hz ou a 1500 volts em corrente contínua. Vocês aprenderam lá em circuitos elétricos. Corrente contínua e alternada, a diferença? Só por cima, eu acho, professor. Vocês viram lá em corrente contínua ou alternada? Os dois ou uma só? Uma corrente, os tipos de corrente. Ele falou das duas. Pronto. Ele falou das duas, mas foi só por cima? Pronto. Não foi a fundo, entendeu? Ele foi a fundo na corrente alternada. Ele falou mais a questão dos cálculos, né? Descobrir e não falou muito sobre o assunto, em que aplica. Sério. Porque corrente contínua, ela se aplica a algumas coisas. Uma minoria de coisas. E a alternada, para a questão de distribuição de energia, é que está na frente, né? Vai para todas as casas, um padrão e tudo. Então, a corrente contínua, ela tem aplicações diretas e práticas em algumas coisas. Professor! Mas a alternada, ela domina. Pois não? Estou muito atrasada? Ah, não. Só uns 2 slides. Dá para continuar. Tá bom. Então, esta norma, eu falei aqui, deixa eu ver aqui quem foi que falou comigo, Carlos. Carlos, eu falei que a nossa norma mãe, a norma mãe, cheguei na área. A norma mãe do técnico em eletrotécnica é a NBR 5410. Essa norma, ela se aplica a quase tudo, né? Quase tudo que for de instalações elétricas. Só que ela tem algumas coisas que ela não se aplica, né? Ela se aplica a quase tudo em instalações elétricas, mas ela não se aplica a instalações elétricas de veículos automotores, que é carros, motos elétricas, a instalações elétricas de embarcações e aeronaves. Essa norma ela não se aplica. Ela não se aplica à instalação de iluminação pública. Ela não vai se aplicar em redes públicas de distribuição de energia, em instalações em minas e instalações de cercas eletrificadas. Ou seja, ela vai se aplicar a quase tudo, tirando essas daqui, né? Que são instalações realmente diferentes das normais, né? Realmente são outros tipos de instalação. Professor, seu áudio tá bem baixinho aqui no meu celular. Ou é só o meu, é no dos outros aí também. O pessoal tá ouvindo bem aí? Estão escutando bem? Não, tá de boa. O meu tava às vezes baixo no corta. telefone, melhorou. Deve ser a internet. Quando corta, deve ter problema com o sinal, né? Sinal mais fraco, sinal mais forte. Eu não tô escutando nada, professor, aqui. Pois é, mas o restante da turma ouve bem, né? O restante está todo mundo ouvindo. Então tem um problema, eu creio que seja na sua conexão. Menino, tenta sair. Falem com ele aí no chat, aí, tente falar com ele aí. Tá ouvindo, professor? Eu tô Eu tenho uma ouvindo. pergunta. Eu tô ouvindo. A pergunta é por que elas não se aplicam a esses tipos de... É porque elas têm normas específicas para elas, entendeu? Tem cada uma dessa. Pronto. Instalação elétrica de veículos e veículos automotores para carro. Ela tem um padrão para ela, tá? Tem uma norma dela. Tem instalações elétricas e embarcações de aeronave. Vai ter uma então, se já tem as instalações, as normas para esse tipo de instalação, então ela não se adequa. E também elas são de baixa tensão, são 12 volts, né? É ligado à bateria e tem um sistema, é um sistema próprio que não é igual a uma casa, não é igual a um prédio, entendeu? Instalação de iluminação pública é uma norma diferente. Por quê? Porque ela não parece quase nada com a nossa instalação, pois não?
Quem falou? Sem querer ser chata, mas é a Carla. Carla. Mas Fala, sem, Carla. já sendo chata há algum tempo, tem umas duas pessoas que não estão escutando o senhor, então eu pedi para elas saírem e entrarem de novo, e eu queria que o conteúdo que o senhor acabou de explicar explicasse mais uma vez, porque eles não escutaram, provavelmente. Deixa eles voltarem e falar alguma coisa, né? Acabei de voltar, eu não vi mesmo não, tava ouvindo Certo. nada. Não estão ouvindo mesmo voltando? Agora eu ouvi, eu saí e entrei de novo. Quem é que Falta tá o falando? menino. Quem é que entrou, saiu e entrou? Tá me ouvindo agora, a partir de agora? Agora deu Entrou certo. agora aí. Agora deu certo. Luan. Aí eu saí de novo. Agora tô ouvindo direito. Eu parei nesse slide, eu tava nesse slide aqui, você não me ouvia? Não, eu não ouvia, não. Eu- Pode repetir aí. Pronto, eu vou começar de novo, né? Bem rapidinho aqui. Instalação elétrica em baixa tensão, ela tem um nível de tensão que seja inferior a 1000 volts. Nosso estudo, ele vai se aplicar a duas dessas tipos de instalação, dois desses tipos. Instalação elétrica monofásica, que ela é no nível de tensão de 220 volts, e a instalação elétrica trifásica, que é no nível de tensão 380 volts. Então, a potência instalada para um nível de baixa tensão, ela tem que ser inferior a 50 kW de instalação. Se for superior a 50 kW, ela passa a ser uma estrutura que vai receber um sistema em alta tensão. Então, é muito importante vocês verem que esse limite de potência instalada, o que é a potência instalada, né? É assim, um cara vai montar uma indústria e a indústria dele tem de equipamentos, somando toda a potência que ele vai colocar de equipamento, máquina, iluminação, tudo que ele vai consumir energia, juntando tudo de uma vez só, ele vai superar esse valor. Então, esse valor de 50 kW é juntando toda a potência instalada, que a gente chama. Se essa potência total superar 50 kW, ele estará no nível de alta tensão. Se for inferior a isso, ele será enquadrado como baixa tensão. Entendeu aí a diferença aí? É importante, por quê? Porque a partir daqui é que se define se o projeto ele é de baixa tensão ou de alta tensão. E aí a gente entrou nos objetivos da NBR 5410, né? Que essa norma, eu já venho falando aqui, é uma norma base. Ela serve de base para todo técnico fazer, projetar e executar obras de instalações elétricas. Então, ela é uma das principais normas. A primeira é ela, que dá a base técnica de você fazer a instalação, e a segunda, quase do mesmo peso dela, é a NR10, né, que é uma norma de segurança em instalações elétricas. Então, elas duas juntas, você vai atendendo a essas duas, a NBR 5410 e a NR10, você estará prestando um serviço de excelente qualidade, atendendo elas duas, né? Então, o objetivo dela, né, é estabelecer as condições que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, de modo a garantir. Ela dá a garantia de ter segurança para animais e pessoas, funcionamento adequado da instalação elétrica, a conservação dos bens. A NBR 5410 ela é aplicada, né, a instalações elétricas em áreas cobertas e propriedades, externas às edificações, em canteiro de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias, áreas de campings, marinas e instalações análogas.
Ou seja, isso aqui é onde ela cobre, né? E, assim, a definição, né? A aplicação dela, como a gente falou lá na frente, é essa. Ela é aplicada a circuitos elétricos alimentados sob tensão igual ou inferior a 1000 volts, ou seja, abaixo de 1000 volts. Com frequências, ou seja, a gente sabe que toda corrente elétrica ela tem uma tensão, tem uma corrente e uma frequência envolvida, né? E uma frequência que ele diz aqui de menor do que 400 Hz. Ou a 1500 volts em corrente contínua. A gente não vai trabalhar aplicações de corrente contínua no momento. E aí, a gente tem o que não se aplica a NBR 5410, né? Que não se aplica a ela, né, a instalação de veículos automotores, ou seja, carros, instalações elétricas em embarcações e aeronaves não se aplica, instalações de iluminação pública também não se aplica, redes públicas de distribuição de energia também não se aplica, instalações em minas, né? Aquelas minas de ferro, ela não se aplica, e instalações de cercas eletrificadas. Por que ela não se aplica? Porque esses tipos de instalações têm normas próprias, entendeu? Cada um segue uma norma que não é a 5410. E aí tem as normas complementares, né? A norma 5410. NBR 5361, disjuntores de baixa tensão, ela define os disjuntores. A 5413, ela define os padrões de iluminação, de iluminância de interiores, questão de qual a lâmpada colocar em determinado lugar para ver se atende aos padrões. A NBR 5419, né, que protege, né, as estruturas contra as descargas atmosféricas, que é o chamado SPDA. A NBR 5444, ela define os símbolos para instalações elétricas, os símbolos que a gente coloca nos projetos, né? Às vezes a gente abriu um projeto uma vez aí que não sabia o que era nada, né? Alguém pode ter aberto um projeto e não sabia, não entendia. Por quê? Porque conhecendo a NBR 5444, você sabe que cada símbolo daquele significa alguma coisa, né? Algum item da instalação elétrica. Então, essa norma aqui, ela vai definir os símbolos. E aí a gente começa a entrar em uma instalação propriamente dita, né? Beber aqui um pouco d'água. A instalação elétrica é assim. A partir do momento em que você se conecta à rede de distribuição, vem aqui, ó, esses cabos, vem através do cabo de alimentação da distribuição, vem para o medidor. O medidor, do medidor, ele joga para dentro da resistência. Veja aqui, o medidor tem um sistema de aterramento. Por quê? O sistema de aterramento ele vai dar referência ao neutro que vai para dentro da casa. Aí aqui vai o circuito de alimentação, e dentro da residência tem um quadro de distribuição, que distribui essa energia conforme o circuito que você determinou. Quando a casa ela é muito antiga, esse quadro de distribuição, ele termina sendo apenas um disjuntor, né? Um disjuntor que liga a casa toda e desliga a casa toda. Mas, hoje em dia, a partir de agora, quando vocês forem projetar, fazer divisão de circuito. Circuito de iluminação vai ficar num circuito. Oi? Professor, aqui na sala, eu acho que aquilo ali é um disjuntor. E lá no quarto de manhã tem outra coisa. Só que o daqui da sala é para uma corrente, tipo, sempre que dá uma queda de luz aqui em casa e ele dispara, eu não sei, eu sei que tem 2 bichinhos desses, um aqui na sala e outro lá no quarto. É para quê? Pronto. Eu não conheço a instalação aí. Você já falou que tem 2 disjuntores, né? Um no quarto, um na sala.
Deve ser, porque Eu acredito que dividiram no um quarto circuito. seja um disjuntor, peraí. Pai, o quarto é o disjuntor que tem, é? No quarto é o disjuntor que tem? É o quê? O quê? É o interruptor. Pronto. O disjuntor, ele interrompe quando a corrente ultrapassa aquele limite. Vamos ver se na sua casa o disjuntor é de 20 amperes. Ou seja, o disjuntor ele tem uma medida em corrente. Se a corrente da carga da sua casa, a carga que eu falo é das coisas que estão ligadas, geladeira, liquidificador, que estiver funcionando em casa, superar 20 amperes, ele vai desligar. Porque a função dele é desligar. E desliga por quê? Para proteger a instalação. Ele é um elemento que a gente chama de proteção de sobrecarga. Sobrecarga é porque a carga está muito alta, que você definiu que todas as correntes somadas dos equipamentos não daria acima de 20. Se ele tem lá 20 e está caindo, é porque somatório dessas cargas estão maiores. Por que a gente define sempre para baixo? Porque se tiver alguma coisa errada na instalação, vamos dizer, 2 fios encostados, né? Ali tem uma fuga de corrente. Se tiver fuga de corrente, você está tendo consumo sem consumir. E sua instalação corre risco de incêndio, né? Porque ao encostar um fio, um positivo para um negativo, ali fecha um circuito, né? Ao fechar um circuito, a corrente que vai passar por ele é máxima, porque não tem resistência. E a tendência é esquentar, e ao esquentar, ele vai esquentar de derreter a instalação, né? E ao derreter, pode pegar aí alguma coisa, algum elemento que seja combustível e pegar fogo. Isso acontece, né? Para isso que serve o disjuntor. O disjuntor ele é para definir o limite máximo de corrente que essa casa pode suportar. Às vezes é a casa inteira, como antigamente foi, e hoje a gente divide por iluminação, divide por tomadas, divide por ar-condicionado, divide conforme as cargas. Inclusive, tem as casas novas agora, até a tomada do micro-ondas, ela já é direta num disjuntor. Por quê? Porque o micro-ondas, quando ele começa a funcionar, ele tem uma corrente de pico altíssima. Se ela se soma ao resto da casa, ele pode desarmar um disjuntor. Então, é bom sempre a gente dividir as cargas. Pelo menos um circuito para iluminação, um circuito para tomadas, um circuito para ar-condicionado, se tiver chuveiro elétrico, um circuito para chuveiro elétrico. Então, esse é o mínimo, né, que a gente, como técnico, tem que levar em consideração. Os mais organizados ainda dividem o circuito por quarto, iluminação do quarto, tomada do quarto, iluminação. Então, aí você já ramifica mais ainda os problemas. Onde tiver um problema vamos dizer, de sobrecarga, vai desarmar naquele local e o resto da casa está funcionando. Questão de proteção e de continuidade da instalação elétrica, né? Você tem uma pintura para fazer no quarto, tem que tirar essas tomadas, os espelhos em tudinho. Você desliga só o disjuntor do quarto, pinta seu quarto, sua casa vai estar toda ligada. Mas se tiver só um disjuntor, você se arrisca a fazer essa pintura com energia aqui nesses pontos. Ou se não, desliga tudo, por um determinado instante. Aí, professor, no caso, se eu quisesse dividir, né? Aí eu teria que colocar um disjuntor, tipo, um no quarto, um na sala, um na cozinha, ou um disjuntor, ele daria conta. É assim, no medidor, ele tem um disjuntor. Na medição, aqui a COSERN obriga você a botar um disjuntor aqui. O disjuntor daqui tem que ser igual ou maior do que o daqui. Então, a partir do momento que você tem um disjuntor aqui, vamos dizer que esse disjuntor aqui é de 25, você vai botar um de 20 ou 25 aqui. Aí o daqui vai se dividir nos circuitos, né? Aí, tecnicamente, eu colocaria de 10 amperes para cá, 10 para cá. Para cada cômodo, ou para cada instalação, 10 para iluminação, 10 para tomada, 10 amperes para ar-condicionado e 10 amperes para micro-ondas.
Seria um caso hipotético. Veja que essa casa só tem um quarto, né? Essa casa é um cômodo só. Ela é bem simples de se resolver. Mas umas que tem 5, 6 quartos, que tem suíte, tem não sei o quê, tem 1.001 coisas, as casas maiores, aí você tem que olhar com um olhar mais técnico e dizer, se der um problema no último quarto, vamos ter que desligar a casa todinha, se a casa for grande. E aí começa os questionamentos enquanto técnico e a visão de problemas futuros. Quanto mais você divide, ramifica esses circuitos, melhor, né? Para no futuro você desligar uma coisa, tirar um defeito, depois liga de novo, já pode desligar a outra, tirar o defeito da outra e assim vai. Para a questão de manutenção, porque antigamente o pessoal não pensava em manutenção, só queriam instalar e ir embora e pronto. Mas hoje o conceito já de engenharia e de técnica é esse, de pensar no futuro. Se isso aqui der o prego, se fosse quebrar, como é que a gente vai resolver? Então, já pensando nisso, divide-se tudo em quanto mais circuitos, melhor. Algumas casas pela Caixa, elas suprimem alguma coisa, tem um aterramento. Os aterramentos que a gente coloca aqui, eu aconselho, né, colocar no mínimo uma vara de aterramento de 2,40 metros. A gente vê aí no comércio varas de cobre, né, de aterramento, de 1 metro, 1,5 metro. Não aterra bem. Pode até resolver o problema da instalação, mas a gente sempre coloca a nossa instalação, quando a gente vai fazer a nossa instalação, coloca mesmo sobrando. Por quê? Porque a gente não faz a medição propriamente dita, né? Não vai lá e mede o sistema. Então, quanto maior que você colocar, mais segurança você vai ter na sua instalação, né? E você, uma vez que fez a instalação aqui, quando dá um problema, o pessoal lembra do técnico, né? Que fez. Liga aí pro cara que fez aquele que instalou isso aqui em casa, aí vai, liga. Como é que você fez isso? Professor, no caso aqui, questionamento, dá um né? exemplo aqui. A casa com 2 quartos, aí seria, no quarto 1, seria um disjuntor para tomada, um disjuntor para lâmpada. Aí no quarto 2 seria mais outro disjuntor para tomada e outro para lâmpada. E assim seria para cada cômodo. Poderia ser tudo, dependendo do quarto, né? Poderia ser um disjuntor para o quarto, desligar tudo do quarto. Aí vai lá. As tomadas dos 2 quartos e um para as lâmpadas. Porque você desligando o quarto, se você for fazer uma manutenção no quarto, você puxa energia de outro cômodo, do corredor, de outro quarto, da cozinha, de algum lugar. Mas se você desliga, pronto, se você colocar tomadas, todas elas num ponto só, quando você desligar a tomada, faltou energia, né? Nas tomadas todas. Então, por isso que é importante a gente começar a pensar nisso. Manutenção. Desligou as luminárias, vai desligar tudo. Se você tiver um problema na luminária de noite, você tem que desligar a casa todinha e vai fazer o serviço com socorro, né? Porque não tem outra lâmpada ligada. Aí, no caso, essa ligação do disjuntor, isso já se encaixa na norma. A norma... ela já exige isso. Aplica. Na sala tem que ter um disjuntor, no quarto outro, e assim vai. Para tomada e para lâmpada. A norma, ela diz a altura das tomadas, essas alturas que a gente às vezes encontra tomada lá embaixo, tomadas lá em cima, interruptores, tudo. A norma ela é completa. Ela realmente é um manual para o cara seguir, né? É um manual perfeito. Quem tiver a disponibilidade e realmente querer levar o seu nome, botar o seu nome para cima, vai pegar essa norma e aprender ela. Eu digo a vocês que 75% para frente dos técnicos não sabem a norma. Muito pouco usa a norma. Por quê? Porque se acostuma, né, a ser levado aí por um e outro. Porque tem sempre os técnicos e tem os fazedores, né? O cara que só sabe fazer, faz, mas não sabe a técnica. E acaba dando toques, chegando ali, faça assim. Homem, não se, essa norma aí, se você for seguir... gambiarra. Aí se o cara diz, se você for seguir toda a vida isso, você não faz esse serviço hoje, não sei o quê, começa a dar aquela famosa gambiarra, que aí cada um
pensa no que quer para o futuro, se realmente vai querer ser um técnico das gambiarras ou técnico, né? E é bom porque concurso público na área de técnico, de elétrica, na área de eletricista, a norma ela é 60% do concurso. 60%. Então, para quem vai querer um dia chegar em um concurso fazer, é bom saber da norma. Ela é muito básica para começar, ela começa pela norma, né? E aí, um exemplo aí de um engenheiro e um técnico conversando sobre um projeto elétrico de baixa tensão, né? E aí a gente tem uns passos, né? A gente tem uma sequência quando o projeto vai passar de projeto à execução, né? Do estado A para o estado B, né? Aí tem a energia na distribuição, que é onde a COSED ele entrega, e tem o estado B, que é a energia elétrica na casa do consumidor, que é o que o consumidor que contrata você é para isso, né? Para tomar de conta da obra dele e fazer a energia funcionar. Então, projetar é apresentar a solução possível de ser implementada para a resolução de um determinado problema, né? Aí a gente já entra nas perguntas, né? Em que consiste o projeto de instalação elétrica, né? Ele consiste em quantificar e localizar os pontos de utilização de energia elétrica. Ele dimensiona e define o tipo de condutores e condutos, o cabo, realmente dito, né? A gente sabe, aí lá na norma ela diz, para iluminação de interiores, o cabo é até tanto. Então, eles têm essas definições. O bom da norma é isso, ele lhe dá o guia. Se você tem tantos amperes, o cabo é esse. Ele lhe diz o cabo. Você não faz nada no achismo. Está lá, está na norma. Então, é muito importante a norma. Eu sempre falo nela porque é um manual. Não tem o que fazer. Não tem para onde correr. Ela é, com certeza, o nosso grande manual. E quem seguir ela, quem procurar ver ela e aprender, vai se diferenciar no mercado, né? Dimensionar e definir o tipo de condutores, né? Dimensionar e definir o tipo de localização dos dispositivos de proteção e comando, é o disjuntor que a gente fala, a medição de energia elétrica e demais acessórios. Ou seja, veja como essa norma, veja como o projeto de instalações elétricas ele se define. O cara, às vezes, chega com você só com um terreno e a planta baixa, né? Que a planta baixa é o rascunho de como é a casa. E ele diz, eu quero saber quantas lâmpadas vai pegar, eu quero saber quantos eletrodutos vai pegar, quantos conduletes vão pegar. Então, ele quer saber o quanto ele vai gastar no final das contas para que você consiga executar todo esse serviço. O gasto com mão de obra e o gasto com material. Quem é que vai dizer o material? É o técnico. O técnico vai dizer, eu preciso aqui de 50 metros de cabo, eu preciso de... E assim vai. Eu preciso de tantos espelhos. Espelho que eu chamo esses interruptores, né? Eu preciso de tomadas, eu preciso de caixas 4x2. Então, você vai fazer uma planilha e vai dizer, pronto, preciso disso aqui. Ele vai mandar comprar e vai lhe entregar. Pronto, execute aí. 99%, para não dizer 100%, faz a planilha e volta para o mercado 5 ou 6 vezes para comprar coisa que falta. É assim que acontece. Falta direto. Nunca ele chega e compra um negócio e dá certo. Sempre falta. Quando você vai fazer um projeto executar um projeto de instalação elétrica, você tem que tentar botar um a mais, sabe? 20%. Pode botar mais, porque vai realmente consome. E sempre o cliente faz o seguinte,
Chega no quarto, eu quero 3 tomadas nesse quarto. Quando ele vai olhar o quarto, eu quero mais outra. E começa o mais. Então, uma parte da culpa é do dono, mas essa parte da culpa do técnico, a gente tem que ter a responsabilidade de não ter essa parte, né? Colocar no projeto, conversar com o cliente, olha, é para isso? Então serão tantos. Qualquer modificação é por sua conta. Pronto. Então, dali para frente, a responsabilidade da compra foi sua, né? Que pediu tudo. Então, sem exageros, peça sempre a mais, né? Se na sua conta deu 200 metros de cabo, peça 220. Bote 20 a mais. Porque sempre tem algo a mais, né? Agora, se você projetar do desenho técnico e tiver uma visualização bem perfeita, praticamente é 1, 2% de margem de erro que você coloca que consegue realmente encontrar o padrão, né? Existem hoje softwares que você define onde é que quer, onde é que bota as lâmpadas, onde é que bota as tomadas e ele faz o circuito todinho, ele dá a bitola do cabo e no final ainda diz a quantidade, a metragem de tudo. Ele dá a planilha pronta já. Já tem software que faz isso. Isso aí é bom. Mas aí, meu, para o cara que vai para trabalhar com esse software, é um curso desse de eletrotécnica, praticamente em cima dele. Ele é muito completo, muito completo. Inclusive, eu comprei até uma licença um dia desse. Parei de fazer tanto mais projetos. Oi? Qual é que você usa? Era o Pro Elétrica. Era meio carinho, R$ 1.500, parece. Uma licença, né? E todo ano ele fica renovando. Tal. Para quem faz muitos projetos, é uma mão na roda, né? Porque você, em 2 dias, você faz um projeto elétrico do tamanho que tiver. Você define as coisas, claro, com a norma você vai definir. Onde necessita tomada, onde necessita ponto de iluminação, essas coisas, você vai tendo, essa visão vai se incorporando a você. E o software, ele lhe ajuda por quê? Porque na hora que tu define as coisas, ele vai lá e completa o serviço, né? Mas se o software errar, a gente tem que ter o olhar técnico e dizer, não, esse cabo aqui não está muito grosso, né? Esse fio aqui pode ser uma bitola menor, ou está muito fino, bota uma bitola maior. E assim vai, né? Não dá para fechar os olhos e confiar 100% no software. Tem que tudo ter um pouco de cada coisa, né? Então, qual é o objetivo do projeto, né? Garantir, de acordo com as normas técnicas e de segurança, a transferência de energia elétrica de uma fonte até os pontos de utilização. Quais são os principais desafios do projetista? Escolher uma única solução entre inúmeras soluções possíveis. Viabilidade técnica e viabilidade econômica. Essas duas coisas juntas, né? Porque se você quiser, hoje o que está demais, a coisa que está mais cara hoje na parte elétrica é os cabos. O cobre subiu demais. Acho que dobrou no tempo, desde que eu comecei nesse período de pandemia, né? Até hoje, eu acho que o cabo dobrou de valor. Se brincar, triplicou. Tá muito caro. Então, se você colocar, pronto, o cliente quer uma instalação de uma Professor, em torno assim, em reais, quanto custa uma bobinazinha daquela? Porque os cabos ali na subestação do trabalho, o dono não levou cheia, né? Levou menos da metade, que eu acho que já dava um bocado de real. Depende dependendo do calibre, né, que a gente chama, quanto era de 10, era de 12, era de 25, dependendo do calibre, quanto maior você já vai botando para cima. Questão de valor, não sei exatamente, porque eu não trabalho assim, orçando materiais. Trabalho com projeto, sabe? E digo qual, né? Mas o orçamento, eu já não tô tão por dentro. Mas que eu sei que aumentou, porque o escritório que eu trabalho funciona dentro de uma loja elétrica, de equipamentos elétricos. Então, lá sai direto e a choradeira é grande, e o cabo está subindo e não sei o quê. E o pior, o cabo sobe, mas as obras não param, os cabos faz. Mesmo com o cabo subindo,
E é isso. Então, você botar um cabo adequado, você não agride seu cliente, né? Se você botar um cabo superdimensionado, você mata o seu cliente, né? Acaba matando ele, porque ele sai caro demais esse serviço no final. Professor, também tem a questão da qualidade desses cabos, né? Que eu, há algum tempo, eu estava pesquisando, estava precisando de uns cabos, né? Aí eu estava olhando numa loja lá, numa loja em Ceará-Mirim, lá numa loja, eu via que tinha um cabo de 2,5 e tinha dois cabos de 2,5. Na verdade, tinha um que tinha mais borracha do que cobre. Eu acho uma safadeza um fabricante fazer um negócio desse, né? Aí muitas vezes a pessoa não entende, nem olha, pega o mais barato e tá comprando um problema, porque eu acho que a quantidade de cobre que tinha dentro ali não equivalia a 1,5, na verdade. Estava vendendo por 2,5, era só borracha. Pois é. Tem que prestar atenção no que está comprando para que a gente não faça compras erradas, não agrida o nosso cliente, né? E o cliente geralmente vai atrás de preço. Aí a gente passa para ele, olha, tá aqui. Agora evite comprar marca tal, tal e tal. Aí ele liga, pouco tempo depois ele liga, mas tô aqui, olha, a diferença tá alta demais, não sei o quê. Aí complica, né? Você fica no meio do cabo de força. Do cliente brigando com o preço e você no meio com a técnica, né? Como é que vai fazer? Geralmente tem esses problemas na hora de executar as obras. Mas, aquela história, cliente é complicado e a gente tem que sempre tentar conduzir ele para a melhor escolha. Nem sempre conseguimos. Ou seja, o cliente sempre tem razão. Infelizmente, nesse caso aí. Então, as perguntas, né, que devem ser feitas. O projeto ele é tecnicamente viável, né? Financeiramente, o projeto é viável. O projeto apresenta um bom nível de detalhamento. Detalhamento é importante demais. Você dizer que o cabo está passando, dizer qual é o eletroduto, dizer a quantidade de cabo que passa no eletroduto, isso é interessante, que você já está dizendo exatamente. E o projeto, ele fica na casa do cliente. Quando tiver um problema num determinado espaço da casa, ele vai olhar para o projeto e vai saber o caminho que vem aquele negócio. Que às vezes tem tomada que sai de um canto, mas ela está passando por debaixo da casa, está passando por cima, ninguém sabe. Só sabe quem projetou e quem entregou o projeto, né? Então, é muito importante se o projeto ele é subterrâneo ou se ele é aéreo, se ele sai da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha, isso aí é importante demais. Principalmente para os futuros mantenedores, né? Quem vai fazer a manutenção dessas residências. Essa pergunta que eu ia fazer agora. No caso, facilitar mais a vida de alguém que não fez aquele circuito não fez a instalação naquela casa, mas ele foi chamado para olhar e verificar qual o problema, né? 90% das residências não tem projeto. 90%. Pronto. Que geralmente aí você já vai... 99, professor. Vou botar 90 porque essas casas da Caixa, algumas delas deixam um projetinho lá para o cliente, algumas, né? Então... Mas é um projeto para todas, né? Para o bairro todinho, né? Que são praticamente tudo a mesma coisa. Aí o que o cara faz? O cara tem umas técnicas de puxar um fio e olhar se o fio se estica para o outro lado. Tem umas técnicas aí que os caras vão mexendo, com o dia a dia vai aprendendo. Agora, é um desafio, né? Para quem está começando, achar um defeito, achar o circuito, encontrar o defeito, trocar o circuito. Às vezes o cabo está atorado pelo meio. Aí você tem que puxar ele todinho, saber onde é que está a outra ponta para puxar, para soltar uma ponta, puxar na outra. E trocar, né? Porque você já... Quando você solta o cabo numa ponta, você amarra o outro cabo novo na outra ponta e puxa ele. E quando ele vem puxando, já vem substituindo. Quando sair na outra ponta o cabo novo, elimina o velho e fica com o novo. Às vezes é dessa forma. Entenderam? E quando a instalação é novinha, aí é bom, porque aí a responsabilidade é toda sua de instalar, né? Como é que você vai instalar? O cabo
tal. Geralmente, quando a pessoa é muito organizada, porque, né, não é todo mundo que é organizado, ele coloca numerações no circuito. Ele coloca lá, vai chegar no disjuntor 1, o circuito 1, aí ele bota uma anilhazinha número 1. Lá nas pontas, que vai saindo, diz assim, circuito 1. Quando o cara abre a tomada, ele vê que aquele circuito é 1. Então, não tem erro. É bater e fechar. Não tem nem o que fazer. Já está todo descrito, né? Está todo descrito. Mas é assim, é muito desafio para quem quem faz manutenção de instalação elétrica. Muito desafio. Parece defeito de toda a qualidade, meu amigo. Tem história. Eu escuto muita história. Muita. Professor, no caso desse aí, dessa manutenção, ela é também executada pelo técnico de eletrotécnica ou ela é executada 100% pelo eletricista? Rapaz, todo técnico ele é meio que eletricista. Por quê? Porque ninguém começa de técnico. Só se for um filho de um dono de uma empreiteira, para começar de técnico. É muito difícil. Não, vou para o escritório, não vou para o campo, não, vou trabalhar com projeto. Vai começar como auxiliar. Ele vai ser auxiliar de técnico. Então, um cara que não sabe nada de elétrica, que está começando, está estudando, está aprendendo as normas, ele começa para aprender alguma coisa, ele vai começar de um auxiliar de escritório, de projeto, ou um auxiliar de eletricista, ou o próprio eletricista. Que eu creio que já sai, aqui já dá para sair com uma base boa da elétrica para instalar. Não vejo dificuldade de ser instalador, não. O problema maior do instalador é na hora que ele pega comandos elétricos. Comandos com aquelas botoeiras e tal. Aquilo ali já é mais específico e precisa de um pouco mais. No eletricista de força e controle. Porque ali já precisa de um estudo de comandos que não é fácil de todo mundo entender. Creio que vocês vão ter uma disciplina, não sei qual é o professor, e vai explicar o que é cada coisinha daquela, porque é um circuito meio que lógico, tem uma lógica ali. Não é direto. A instalação elétrica nossa é direta. Você puxa o circuito 1, vai ligar o quê? Ar-condicionado, não sei o que, pronto. É meio direta. Agora, o circuito de comando e controle, ele é lógico, tem uma lógica. Uma botoeira desliga, a outra liga, não sei o que, tem um circuito que eles se integram. Então, sendo para instalador, fazer instalações elétricas simples e práticas e diretas, todo mundo consegue fazer, ao terminar esse curso. Agora entrou em quadro de comandos e controle, aí, meu amigo, já necessita o cara ter uma certa experiência. Eu confesso a vocês que eu não tenho tanta experiência com comandos e controle. Eu sei abrir um quadro, ver, tal, mas eu não tenho uma experiência de chegar aqui e o cara dizer, acha o defeito. Eu olhar lá e achar de cara. Não vou achar rapidamente, não. Por quê? Eu não tenho vivência nisso. Tenho vivência mais prática na parte da energia solar, que ela é mais restritazinha. Não tem tanto comando nela. Há alguns casos, ela se integra a quadros de comandos e controle, mas muito pouco. Então, a instalação elétrica básica de uma residência, instalar um quadrinho, colocar os disjuntores, dividir um circuito, não tem tanto desafio. Quando ela é toda nova. Quando ela já está feita, você vai ter um desafio de encontrar um defeito. Aí, a própria norma, ela lhe ajuda, porque ela já lhe diz o que é certo e o que é errado. E você vai ver uma instalação, essa instalação não tem aterramento. Colocou o aterramento, a instalação funcionou. Resolveu o problema. Hoje em dia, a tabela dos eletricistas está cobrando R$80 ou mais numa diária, numa visita. Às vezes o cara vai para uma casa, olha para a casa, o problema é a coisa mais besta do mundo. Ele chega na casa, olha, aí ele vai lá no quadro, desliga, não sei o quê, resolve o problema. Às vezes ele cobra em 20 minutos, cobra 50. Às vezes cobra os 80. Porque tem gente que está num apuro, não sabe resolver, e quem sabe está ali. Então, por visita, se você visitar 2, 3, que tem cara que está visitando 5 todo dia, e não está dando conta. Então é isso.
Às vezes o eletricista de resolver esse problema, ele tá ganhando aí muito, tá ganhando um dinheiro bom. E nesse tempo de pandemia, que o cara fica em casa, e se o problema acontecer, ele fica convivendo com o problema, porque é assim, antigamente todo mundo era direto nos trabalhos, né? Aí agora é todo mundo direto em casa. Então, se a casa tá ok, beleza, mas se a casa tem um defeito, ele quer resolver para ficar na boa. Ele não quer ficar na gambiarra, não. Então, tá tendo muita procura de eletricista, muita mesmo. E o eletricista que é responsável, que entrega, que vai lá, resolve o problema, ele está em alta mesmo. A gente tem poucos, realmente, como você falou, difícil. Mas também tem uns também que não pagam água, viu, professor? Irresponsável. Eu conheço uns dois aqui que só deu na calma, viu? Pois é. Inclusive, assim, para o campo de atuação de vocês, começar como eletricista já começa bem, viu? Começa bem. Solto, né? Mesmo, professor, né? Porque... Oi? E no meu ponto de vista, tem que começar por aí mesmo, para poder aprender. Vai vendo, vai vendo o desafio. Isso. Mas é isso. E o eletricista está em alta. Eu falo para vocês é essa, a eletricista está em alta. E a tendência é ficar em mais alta ainda, né? Porque vai ter uma concorrência muito grande, vai tirar muito eletricista do mercado. Por quê? Porque as instalações de energia solar grande tá para acontecer, né? Em Açu tem projetos gigantescos para acontecer e a demanda vai aumentar. Com certeza a demanda por instaladores, por quem conhece da área, vai aumentar. Para quando isso, professor? Daqui uns 2 anos, 1 ano? 1 ano, 2 anos, no máximo. Dá tempo de terminar, Zulu? Dá tempo de terminar. Estou dizendo dá tempo de nós terminar, para nós brigar. Dá sim. No caso, porque ainda, querendo ou não, ainda existe a discriminação, né, de gênero em parte de alguns trabalhos. Eu, como sou mulher, eu teria a mesma oportunidade de começar como auxiliar técnico ou tal, Pronto. Essas coisas. Homem. Deixa eu dizer, a diferença de homem para mulher não existe. Agora, os caras, a maioria do pessoal tem um receio. Por quê? Porque às vezes tem lugares que é extremamente agressivo de trabalhar. Negócio que se suja demais, que é escada, é alguma coisa do tipo. Então, eles às vezes não querem trabalhar. Mas se você montar uma equipe, você e mais 2, você sozinho pegar suas ferramentas e disser, eu instalo, a oportunidade aparece. E se o seu nome pegar, acabou-se. Porque quem é a maioria das pessoas que contratam eletricista é mulher. A maioria dos clientes dos eletricistas são mulheres. Tem mulher no mercado? Não tem nenhuma. Não vou mentir, não tem nenhuma. Se você sair com o seu cartãozinho dizendo que é eletricista, pegar um servicinho, pegar 2, 3 e o nome colar como profissional que resolve o problema e que atende o cliente na hora, no tempo e na hora que ele sempre demanda, acabou-se, porque a maioria dos profissionais ele não atende na hora que você chama, ele não vai. Tem muita gente que é assim. Tem um profissional que não vai. Conta-se nos dedos os profissionais responsáveis nessa área da gente. Responsável de dizer, vou e faça chuva, faça sol, eu vou, é difícil. Então, é o que eu acabei de dizer por dentro. Eu não vejo o empecilho de você se destacar. Agora, cabe a você que vai ter o preconceito, existe. Isso aí não vai. Por quê? Porque a gente está ainda nesse negócio, está se transformando, né? Inclusive, teve uma aluna minha, do CETEP, que teve um concurso para a COSER, numa entrevista, ela entrou. Tá lá, já é técnica de obras e tal. Virou técnica já. Direto. Ela não é aquele coisa, não foi nem eletricista, não, foi técnica direto. Só para você ter ideia, ela foi de estágio para técnica. Tá? Então, hoje ela já toma conta, olha projetos e tal.
ela disse que na COSERN ela foi para ambientes agressivos, foi agressivo que eu digo assim, vai para o sol, se pegar uma chuva, se mela todinho, que vai andar na terra, porque COSERN, quando tem um defeito, ele sai torando o mato nos peitos, como diz o outro, né? Ele vai mesmo para dentro dos matos, vai achar o defeito onde ele estiver para consertar. Porque não pode ter uma frequência muito, uma duração muito grande do defeito. Ele tem que tirar o defeito o mais rápido possível. Então, essa aluna, uma única aluna minha, fez o teste, passou, tá lá como técnico. Então, eu não vejo dificuldade, não. E tenho amigas que até é engenheira e tal, porque engenheiro é mais, tecnicamente, teoricamente, seria mais leve, né? Por quê? Porque não vai para a ferramenta pura e aplicada, né? Mas, como eu digo a você, se você começar a trabalhar e mostrar eficiência e pontualidade, vai embora. Forma uma equipe só de mulher e você domina aí metade, porque mulher gosta de ajudar, né? Você sabe que não é... É verdade. Então, entre vocês aí, aqui em Açu não tem nenhuma, hoje não tem nenhuma, porque eu trabalho numa loja que essa loja aponta os eletricistas e tal, e a gente não tem. Temos alguns que são alguns eletricistas lá que atuam por lá, que a gente passa os projetos para eles, as execuções, os defeitos, eles vão lá e tiram. Entendeu? Nada impede de você se destacar. E eu digo um negócio. Se você for para o campo mesmo, vai longe. Porque não tem nenhuma, não. Pode ser a desbravadora. Pode ser aí uma pessoa para servir como referência. Tive várias alunas. Até agora, só uma conseguiu esse cargo de técnico, mas nenhuma também foi para a parte de instalações elétricas. Foi não. Tinham muita curiosidade e tal, mas eu não vi nenhuma indo para o mercado mesmo de começar como eletricista, né? Então, vamos continuar aqui, que o projeto que ele tem uma dinâmica, né? A dinâmica dele é o projeto, o cliente e o projetista conversando, e o projetista ele manda para a entidade regulamentadora. Quando o projeto ele precisa que a COSERN entenda se o projeto passa ou não, essa é a entidade regulamentadora, ela é a COSERN. Vou citar um caso que necessita de um projeto. Todo e qualquer projeto de energia solar, instalação elétrica de baixa tensão. Energia solar é uma instalação elétrica de baixa tensão. Você está instalando um equipamento dentro de uma unidade de consumo. Então, existe um projetista, existe o cliente e as normas da entidade, no nosso caso, COSERN, a ANEEL e a ABNT, que é a 5419. Então, essa aqui é uma dinâmica do projeto. Entendeu? Vamos aqui para frente. Então, existe o profissional habilitado em instalações elétricas, né? Que eles passam por centros educacionais, escola técnica, faculdades, centros. Então, esse profissional, para ele ser habilitado, ele passa por um conselho. Eu coloquei aqui só o CREA, mas o caso de vocês é o Conselho Federal dos Técnicos, CFT. Já bota aqui do lado. Antigamente era só o CREA, mas hoje já tem o CFT. A classificação de vocês já não sai mais no CREA, sai no CFT, uma entidade própria, que lá está lá, homologa vocês como técnico, e aí, daí para frente, o futuro profissional de vocês estará atrelado a esse CFT. O CREA hoje está aberto mesmo para filiação só de engenheiros e agrônomos, né? Aí tem a norma... Técnicos também. O CREA só tem um técnico, né? O CREA só pega um técnico, que é o técnico de segurança. Técnico na agrícola também, professor. E aí em agroecologia também, que eu pago o CREA nessa área. É o CREA, sim, é. Agroecologia, porque ficou da parte de agronomia. Isso. Muito bem. Porque o CFT é os técnicos industriais, né? Aí esse daqui ficou... Tem essa misturada. Mas antigamente era todo mundo CREA, né? Os eletrotécnicos era CREA, os técnicos em mecânica, em edificação, todo mundo era CREA. Mas agora
teve essa divisão aí. E aí a normatização, né? Simbologia, símbolo gráfico utilizado nos projetos. Símbolo gráfico, a maioria deles estão na 5444, mas também tem a 5446 e a 5453. Todas essas normas, ela tem os símbolos. É os desenhozinhos do que significa cada parte da instalação elétrica. Um projeto de instalações elétricas de baixa tensão deve observar, né? Ou seja, quem tem que estar, ela tem que obedecer exatamente essa daqui, 5410, que é a instalação propriamente dita. E se a edificação for de um tamanho, de um porte grande, ela vai ter que obedecer a 5419, que é a proteção de estrutura contra descargas atmosféricas, que é os para-raios, né? Quando exigir, quando ela tiver uma dimensão grande, ela exige a proteção via SPDA, né? Que chama SPDA. Tem a norma da concessionária, que é da COSER, né? Que ela coloca... Qual é a norma da COSER que a gente segue? Principalmente é o padrão de entrada, né? Padrão de entrada de energia, você tem que seguir o que a COSER diz. Se for uma unidade de, vamos dizer, um cliente de múltiplas unidades consumidoras, tipo aqueles kitnet, né, que estão vários compartimentos e cada um tem um disjuntor lá, né, tem um medidor. Então, esse daqui vai ter que seguir a norma da COSER de múltiplas unidades consumidoras. O projetista deverá estar atento às normas técnicas da concessionária, principalmente no que diz respeito ao fornecimento de tensão e de distribuição de energia, né? Então, a COSER, você tem que ter, vamos dizer, amanhã eu sou contratado para fazer um projeto. Eu tenho uma norma aqui da COSER do ano passado. Vai lá no site, olhar se essa norma está atualizada. A COSER quase todo ano troca de norma. Não muda radicalmente, mas ela sempre aumenta um trecho, mexe num jeito do padrão. Você vê que o padrão da COSER já mudou aí bastante vezes. Que se você passa numa residência mais antiga, você não vê nada na frente da casa. Se você passa numa residência que tenha 10 anos já tem uns 10 anos, tem um padrão. Se você passar numa residência feita hoje, você vai encontrar outro padrão. Então, sempre ela muda a estrutura do padrão de entrada. Esse negócio agora, esse novo padrão aí da COSER é muito errado, deixar o disjuntor do lado de fora. Porque mesmo que coloque um cadeado lá no disjuntor, não serve de nada, que o resto é tudo de plástico. E feio, meu amigo, na frente da casa, aquela caixa ré com o canduíte exposto. Negócio feio da bexiga, viu? Ali é bom o cara tendo raiva do cara. O cara passa e desliga, o cara pensa que falta energia. Eu concordo com vocês que esse padrão ele não traz segurança, né? Mas a COSER, ela está muito acima da gente, né? Ela fornece energia. Se a gente quiser, pega. Se não quiser, fica no escuro ou inventa um sistema com bateria aí, com alguma coisa. É complicado, né? A gente está na mão da COSER, né? A norma é a dela. Infelizmente, eu não sei quem foi o doutor que fez um negócio desse, que não tem lógica, né? Não tem lógica esse padrão novo. É porque aí, professor, eu acho que ele ia tentando facilitar o máximo possível o leiturista, né? Mas é porque é o seguinte, não vou dizer o que é o histórico de roubo. É os gatos mesmo? O histórico de roubo, ele bota a instalação todinha por fora para ele ver o caminho do fio. Porque se estiver dentro do muro, o cara vai dar desvio. Por isso. Sabe por quê? Porque a gente, infelizmente, a cultura do brasileiro é se dar bem. Aí, meu amigo, como ela está tendo um prejuízo enorme, ela inventou essa norma. O prejuízo da COSER não é enorme. Da COSER não é tão grande, não. Grande é da Light, do Rio de Janeiro. Já ia falar. É gigantesco. Então, a gente está num mato sem cachorro, né? Ela não vai perder de tudo, então bota pra gente aí esse padrão velho chato. Mas pelo menos o disjuntor era para ser mais seguro. Porque passa por um vaiato mas o disjuntor é onde liga e desliga. Onde vai a energia começa ali. Entendeu? O porquê que fica por fora, pra ela ver.
Porque dali para frente você pode gastar o mundo Porque é o seguinte, ó, do medidor para trás, para cima, não pode ter desvio. Então, você veja que o padrão é isso. Ele vendo ali. Do disjuntor para frente, você pode inventar o que você quiser. Ela não está nem aí. Ela quer ver o disjuntor e ir para cima. Ver. Ela quer ver. Então, é uma regra, uma norma. Que se tore. Então, pronto. Critérios de elaboração, né? Quando você vai elaborar um projeto, você tem que pensar na acessibilidade, né? Se os dispositivos ele vai estar de fácil acesso, não adianta você botar uma caixa de medição de 3 metros de altura que o cara não vai nem conseguir ver o disjuntor. Quando desligar, tem que subir em 3 cadeiras. Acessibilidade, né? Flexibilidade e reserva de carga. O que é isso? Minha casa tem 4 quartos. Vou colocar um disjuntor para cada quarto? Vou, beleza. Mas tem que deixar um disjuntor, 2 de reserva, né? Caso um quarto coloque um ar-condicionado, queira colocar um ar-condicionado na sala, bota um circuitozinho só para ele. Ele tem essa reserva de carga. É importante estar na norma exigindo 20%. Sempre usa. Energia sempre você vai aumentar. Nunca ninguém... fulano, há 10 anos atrás ele consumia 100 e hoje está consumindo 50. Não, está consumindo 300 hoje. Quem consumia 100 há uns tempos atrás está consumindo 300 hoje. É uma regra. Energia é sempre aumentando. Você sempre consome mais. E ainda é pouco, né? E os ar-condicionados aí, antigamente, só tinha quem era rico. Hoje todo mundo tem um. E também tem a bandeira. Oi? Falou 2 de uma vez? Pode falar, cara. Tá, obrigada. Então, professor, no caso, aqui em casa, né, que tem um aqui no quarto, eu acho que tem um lá no quarto de manhã. Aí, se eu quisesse colocar ar-condicionado aqui em casa, eu teria que colocar mais um disjuntor? Eu não sei qual é o tamanho do quadro de distribuição que do medidor chega para um disjuntor, né? É chamado disjuntor geral. E desse disjuntor se encosta a ele outros disjuntores. Um para o ar-condicionado, um para um chuveiro elétrico. Aí você querer dividir o circuito da sua casa, um disjuntor para as tomadas da cozinha, um disjuntor para as tomadas dos quartos e outro disjuntor para o sistema de iluminação. É um exemplo. Então, veja que isso aí vai pegar... da cozinha, ele é dividido para iluminação, tomada, mas se eu não me engano é só o do meu quarto, a cozinha e aqui a sala. No seu quarto de pai e mãe. Mas ele é diferente. Tipo, se ele quisesse mexer só em questão da lâmpada, né, ou da tomada, ele vai lá no negocinho, desliga e mexe só ali naquela tomada. Ou seja, você já tem uma divisão de circuito aí. Não sei se é bem ramificada, ou pouco, ou muito, mas já existe, né? E deve existir um quadro onde está todos os disjuntores. Eu mandei a foto do disjuntor daqui da sala para o senhor lá no privado. Depois deu uma olhadinha aí, o senhor explica mais ou menos como é que é aquele negócio ali. Que tem umas letras, umas abreviações que eu não entendo nada. Eu estou olhando aqui nesse momento. As abreviações provavelmente vai ser os caminhos, né? É os tipos. A gente vai olhar depois. Isso aqui, né? Mas já faz parte da disciplina, né? Já está vendo de onde começa a sua instalação elétrica. Nossa instalação elétrica, primeiro começa no medidor, que lá vai ter um disjuntor, e depois ela vai ter um quadro auxiliar dentro da residência, dentro da instalação, dentro dos cômodos, né? Às vezes a divisão é tão grande que tem quadros nos cômodos. Vários lugares já tem uns quadrinhos de 2, 3 disjuntores em cada cômodo. É um tipo de metodologia que se usa também. Varia muito, tudo varia, né? Não é uma coisa certa. Instalação é assim e pronto. Não, você vai olhar aquela questão, viabilidade econômica
econômica e técnica, né? E no meio termo vai propor. Então, as etapas dessa elaboração, né? Primeiro é uma planta de situação, tem uma plantinha lá, dizendo qual é os quartos que vão estar as coisas. Depois tem um projeto arquitetônico, né? Essa casa ela tem uma altura de tanto, ele vai mostrar a fachada, vai mostrar as coisas. Tem os projetos complementares, que é os hidrossanitários, alguma coisa do tipo. Isso aqui é um modelo ideal, né? É um modelo como se fosse pegar uma casa para fazer do zero. Aí quem faz casa do zero... Esses projetos, é função da gente fazer? Isso, o técnico faz o projeto. Um projeto de uma casa simples, qualquer um aqui vai ser capaz de fazer, passando, assim, aquela história. O manual do projeto é a NBR 5419. 5410, aliás, lá vai o 5410, né? Ele é o manual para fazer um projeto elétrico. Porque lá ele vai dizer tudo. Tudo que é, todos os detalhes das instalações, tudo. Então, a partir dele você consegue. A minha casa tem 4 cômodos. Vou colocar quantos disjuntores? Vou colocar quantos ar-condicionados? Isso aí você tem como definir. Daqui para frente, você vai ter um olhar mais técnico para isso. Aí a gente vai pegar o conceito lá de James. Oi? Não, eu só concordei. Quando eu concordo, eu falo uhum. Aí lá com Jamerson, você fala, a gente viu circuitos elétricos, viu corrente elétrica, viu tensão elétrica, viu a divisão das correntes. Então, aqueles conceitos, ele leva para o que a gente vai falar daqui para frente, instalações. Em potência. Potência, né? Potência elétrica, lá, eu não sei se vocês fizeram conta de cálculo de potência. Potência é a corrente elétrica vezes a tensão. Então, os aparelhos que a gente compra, ele vem medindo potência. Eu comprei um ventilador que ele é 120 watts de potência. Eu comprei uma televisão que ela é 500 watts de potência. Então, com essa potência, você sabe as correntes que está saindo de cada aparelho. E você vai somar essas correntes e saber se os cabos que você vai dimensionar, ele vai suportar a carga. Carga que eu falo é todos os aparelhos. Ou um conjunto de aparelhos. A carga da cozinha, a carga do quarto, a carga da sala, e assim vai. Vamos começar a trabalhar cargas. E saber se a instalação elétrica que a gente projeta, ela suportará a carga, né? Suportará tudo que a gente está envolvendo dentro do projeto. Então, eu estou vindo de uma maneira bem básica, para depois a gente entrar na técnica, né? De chegar na NBR, falar os tópicos e começar a trabalhar um projeto. A gente vai, no final de tudo isso, trabalhar um projeto elétrico. Vou lhe dar uma planta e você vai colocar as tomadas, vai colocar o quadro de distribuição, vai botar a medida, a entrada da medida de energia. E esse trabalho vai valer metade dessa disciplina. Isso aqui é uma base para o trabalho que vai valer metade da disciplina, que é um projeto elétrico completo, com um quadro de cargas, com os disjuntores, com as correntes, que vai, entendeu? Isso tudo aí vai envolver o projeto. E eu sei que vocês vão dar conta de fazer isso. Porque vocês já passaram aí por... já passaram por circuitos elétricos, já tem a base para fazer os cálculos, né? Aí tem essa etapa vamos com calma, que eu ainda estou assimilando tudo. Né? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Se você não aprendeu lá, vai aprender aqui. Planta de situação, projeto arquitetônico, projetos complementares, informações obtidas com o proprietário, arquiteto ou responsável, né? Como essas informações, olha, quem instalou, vamos dizer, quem instalou? Foi fulano, então vou ligar para ele, porque eu não estou entendendo esse projeto. Também tem isso, sabe? Porque às vezes tem um instalador que ele modifica o projeto, que a gente chama de projetos complementares ou adequações. Tem a quantificação do sistema, né? Quantas tomadas, quantos pontos de iluminação,
Quantas cargas especiais? Cargas especiais, eu julgo como ar-condicionado, como uma bomba que vai ligar uma piscina, uma carga especial, um micro-ondas é uma carga especial. Então, cargas especiais são isso, essas cargas elevadas, que elas impactam muito na instalação elétrica. Professor, se enquadraria nesse caso de bombas, essas bombas de água, que, pronto, eu estou aqui no sítio, né, hoje, aí tem a cisterna, aí tem a bomba que puxa a água para a caixa. Ela se enquadra nesse perfil? Especial, porque bombas, quando ela geralmente ela tem uma corrente muito alta, então ela precisa de um disjuntorzinho só para ela. Só é específico, às vezes não tem, mas que é necessário sabe? Tem um sistema de interrupção direto nela. Então, essas cargas especiais, a gente tem que ter um pouco mais de atenção na hora de projetar, né? Aí tem continuando nas etapas, né? Determinação do padrão, né? Padrão de entrada, né? Determinação da demanda e categoria de atendimento de cada consumidor, determinação da provável demanda do edifício e classificação da entrada de serviço. Então, a demanda energética, né? Aquele projeto lá que a gente viu no início, falou que aquele conceito, para ser de baixa tensão, ele tem que ter uma carga instalada menor ou inferior a 50 kW instalada. Então, tem que ser menor, né? Para ser de baixa tensão. Aí tem o desenho das plantas, os pontos de iluminação, de utilização, localização dos quadros, distribuição e força, divisão das cargas em circuitos terminais. Cada circuitozinho, deixa eu ver aqui se apareceu alguém. Não tem não. Está aqui o projeto. Aqui você vai desenhar circuito, vamos dizer, um circuito que vai ligar a iluminação. Aqui você vai definir qual é a bitola desse circuito, qual é a bitola do eletroduto. Isso tudo vai ter que estar dentro do seu projeto. Entendeu? No caso, professor, nesse projeto aí, ele tem a planta da casa, né? Vai ter uma planta limpa e seca, contendo, vamos dizer assim, vou botar uma planta que vai dar só as áreas dos quartos, da cozinha e pronto. As paredes ali, dali para frente, você vai projetar o que é que vai ter dentro dessa casa, né? Os pontos de iluminação, tomada e tudo. Aí é um olhar técnico seu. Aí eu vou dizer que as cargas especiais que vai ter, entendeu? E existe aí tomadas específicas para as cargas especiais. Se a residência for muito grande, a gente já passa o padrão para um padrão trifásico, para ter mais força para dividir o circuito, né? Mas aí é mais para frente. A gente está no começo aqui nessas definições. Então, vai ter que ter o desenho dos pontos de iluminação, a localização do quadro de força, a divisão das cargas em circuitos terminais, o desenho das tubulações, o traçado da fiação nos circuitos terminais, localização das caixas de passagem, localização do quadro geral, centro de medidores, caixas seccionadoras. Tudo isso aqui tem que estar dentro do projeto, né? Traçado da fiação dos circuitos alimentadores. Então, aqui é um checklist do que precisa estar dentro do seu projeto, né? Dimensionar condutores, tubulações, condutores aos cabos, as tubulações, os dispositivos de proteção, que são o disjuntor e os DRs, né? E também temos outro aparelho que a gente vai ver que é necessário colocar, que são os DPS. Os quadros, dependendo do tanto do número de disjuntores, vai impactar no tamanho do quadro, né? O quadro tem que suportar os disjuntores. Diagramas unifilares, multifilares, quadros de luz, a gente vai saber que diagramas são esses. Diagramas de quadro de força, diagrama unifilar geral, isso tudo a gente vai ver mais para frente, viu? Memorial descritivo. A gente vai ver cálculo, professor? Oi? A gente vai ver cálculo? Vai sim. Por que vai ver cálculo?
Porque a instalação elétrica, ela vai ter uma carga. A carga é uma potência, né? Então, a partir dessa potência, você tem a tensão, você vai encontrar o quê? A corrente. A partir de você encontrou a corrente, você vai colocar essa corrente como um parâmetro para definir qual é o disjuntor daquele circuito, qual é o disjuntor geral, entendeu? Então, isso envolve cálculos, com certeza. No caso, os cálculos que a gente vai aprender nessa matéria é baseado nos cálculos que a gente aprendeu na matéria anterior de circuitos elétricos, é isso? Isso. Aqueles ali, exatamente aqueles. E mais, muita gente vai lhe questionar no futuro, próximo, quando vocês virarem técnico, vai chegar muita gente e vai dizer: esse ar-condicionado, o disjuntor é de quanto? Essa bomba, o disjuntor é de quanto? Como é que a gente faz? Vai chegar. Como é que você vai se sobressair? Você vai pegar o celular, fazer a conta, achar a corrente, vai dizer, pronto, o cabo aqui é de tantos milímetros, porque a conta aqui funciona na norma NR10, a NR5410, está dizendo que o cabo é de tanto e pronto. Entendeu? Esses questionamentos que vai acontecer naturalmente, vai chegar muito para vocês daqui para frente. Ah, você é da elétrica, né? É. Eu tenho uma bomba de não sei quanto. Quanto é que é o cabo dela? O cabo é para 200 metros. A gente vai também ter que entender que um cabo que alimenta alguma coisa a 1 metro de distância, aquela mesma coisa, se ela tiver a 100 metros de distância, o cabo já é outro. A bitola tem que aumentar, porque existe uma queda de tensão da distância. Da distância que percorre, do cabo está longe, entendeu? Existem várias coisas que a gente vai aprender aqui que vai servir muito. Basicamente, uma disciplina dessa, tem técnico que sobrevive só com ela. Só com essa parte de instalação. No caso, professor, quanto mais longe, mais grosso o cabo, né? É assim? É, porque existe uma resistência elétrica. Quanto mais distante o cabo, a resistência vai aumentando. É uma resistência elétrica que o cabo diz assim: a cada tantos quilômetros, tantos ohms de resistência elétrica. Então, o cabo sendo grande demais, ele vai ter uma queda de tensão. Vai ter uma queda de tensão. Então, tendo uma queda de tensão, se o negócio estiver distante demais, lá não vai chegar a tensão suficiente, não vai ligar. E se o cabo for grosso, a queda de tensão é menor, e o equipamento consegue ligar a uma distância boa. Então, E é aí que entra os cálculos que a gente aprendeu, né? Os conceitos que vocês aprenderam vão levar vocês a fazer os cálculos necessários para dimensionar as coisas no futuro. Por isso que essa matéria que Jamerson passou, que eu já passei ela várias vezes para os meus alunos. Eu sempre digo que é o pilar do curso, essa disciplina. E tudo que vem para frente vem reforçando o que ele falou lá, só aumentando. Claro que na vida real, aquele circuito que tem lá, que ele colocou, circuito paralelo, não sei o quê, na vida real é menos. Não é aquilo tudo, daquele enlinhado lá. Não, é uma coisa mais simples, mas o conceito que ficou lá vai ser aplicado daqui para frente. É muito importante que vocês realmente vão tomando gosto, porque vocês vão ver aqui, se não aprendeu lá, vai aprender aqui. Não tem erro, não. E vai ter outras disciplinas. Vai cobrar mais ainda. Vai aprender aqui mesmo, então. Vai aprender, todo mundo. Então, deixa eu te adiantando logo, que eu sou uma pessoa que pergunta muito, viu? Porque se eu não entender, eu vou estar perguntando sempre. Então, vamos aqui para etapas de elaboração. Então, a gente viu aqui, nessa etapa de elaboração, memorial descritivo, falando do documento, dados quantitativos, descrição geral do projeto, documentação do projeto e memorial de cálculo.
né? Falou tanto de cálculo, chegou ele aqui. Cálculo das previsões de carga, determinação da demanda provável, dimensionamento dos condutores, dimensionamento dos eletrodutos, dimensionamento dos dispositivos de proteção. Tudo isso aqui é o memorial de cálculo. Ah, o disjuntor é de 10. É de 10 por quê? Porque está aqui, disso e disso. Eu previ que aqui era só um circuito de iluminação, é de 10 amperes. Ah, o circuito aqui vai pegar um disjuntor de 20. Ah, é de 20 por quê? Não, é porque tem uma bomba que vai ligar a bomba. Vai ligar um ar-condicionado de 18 mil. E assim você define essas coisas, né? O disjuntor, ele vai sempre dizer o motivo, porque ele é de 10, porque ele é de 15. Isso é muito importante que vocês coloquem na memória de cálculo. Por quê? Lá na frente, vai vir outra pessoa, vai vir outra coisa. O cliente quer aumentar a carga. Aí ele vai, não, vou botar aqui no circuito 1. Será se o circuito 1 suporta mais uma carga? Colocar mais uma, fazer mais uma adição de circuito nele? Não. Tem que ver o memorial descritivo que o técnico fez. Vou dizer a vocês, esses critérios aqui é de fazer um projeto impecável. Mas tem gente que pula várias etapas dessa. Praticamente só faz a planta, coloca na planta tudo e entrega. Passa, faz, né? Mas no futuro, o cara vai lá, rapaz, fiz só isso. Tá certo. Aí tem outros que não. Ixi, Maria, esse técnico fez isso tudo. Aí, às vezes, você acaba enchendo os olhos de algum engenheiro que está na diária de trabalho, quando ele vê seu projeto muito bem elaborado, ele vai lhe chamar para ser o técnico. Por quê? Porque o que você pode ajudar ele nessa questão de memorial de cálculo, descritivo, tudo que você puder colocar de embasamento, vai servir de portfólio para o futuro trabalho de vocês. Ah, você já instalou alguma coisa? Já instalei uma casa tal ali. Foi? Foi. Você fez projeto? Fiz. Não, tem um projeto lá em casa. Aí você leva o projeto para o cara ver. Você fez esse projeto? Foi. Ah, eu fiz 2. Está aqui os 2. Então, quando ele viu o padrão, se você tem um padrão de projeto, de fazer bem feito, você se diferencia dos demais, né? A maioria dos técnicos, ele pula memorial de cálculo, vai... Não, aqui é só um ar-condicionado. Ar-condicionado não é um disjuntor de 15 e pronto, é um disjuntor de 16 e pronto, um disjuntor de 10 e pronto. Sai chutando as coisas, tá? A gente sabe que suporta, mas por que motivo? Ah, a carga é tanto, mas sobrou aqui, esse disjuntor está sobrando, está faltando. E existe uma coisa que muita gente não faz, né? Anotação de responsabilidade técnica, né? Junto ao CREA local, no caso de vocês, junto ao CFT local. Isso é importante. Às vezes tem um custo. Se você vendo um projeto, se eu colocar isso aqui, é importante. Principalmente para ser como é que chama? Seu acervo técnico, né? Fazer parte do seu acervo técnico. Tem uma análise da concessionária quando é necessário. Tem certas instalações que não é necessário concessionária saber, que é um projeto muito, muito pequeno, então aí tem revisão do projeto e aprovação na concessionária. De alguns projetos, né? Alguns projetos eles precisam passar, outros não. Aí a gente vai avaliar lá na frente quais são os projetos que a concessionária tem que ver e os que não precisam. Professor, a gente ainda tem quanto tempo de curso ainda? Rapaz, eu não sei exatamente o tempo de curso de vocês, não. Sinceramente, eu dou algumas disciplinas, né? E pronto. Eu não tenho... Assim, essa questão de coordenação é quem sabe muito mais aprofundado, né? Mas você perguntar a Ellison, ele vai lhe responder isso bem rápido. Ele realmente é que está com... O curso é 1 ano e meio, não, pô? Acho que o curso é 1 ano e meio. Mas teve algumas paradas, teve umas coisas... Você tem que, na verdade, essa questão do cronograma é com eles. Empurra para 2 anos aí. Eu acho que, assim, se tiver de ser de 2 anos, é melhor do que é melhor fazer completo, né? Pessoal, vou parar por aqui. Vou parar aqui nesse fluxograma aqui e a gente continuará
na próxima aula. Beleza? Valeu, professor. Na próxima aula. Valeu, professor. Sim, Muito bem, muita informação E a de só chamada, não é bom. Por isso que eu gosto de você. A chamada eu não vou fazer hoje, não. Quem veio, veio. Eu digo a vocês assim. Eu vou pegar as coisas, botar no portal e colocar também no grupo. Viu? Em breve aí, qualquer coisa, estamos às ordens aqui. Professor, Esse como é que material, vai organizar a aula? esse material vai disponibilizar no grupo? Já no grupo e na plataforma. No grupo. Como é que vai ficar organizar a aula, professor? Eu vou Ele puxar sempre as normas. coloca. Vou puxar as normas. Essa aula gravada em breve, o Fábio vai estar disponibilizando para vocês reassistir. Vou interromper a partir de agora. E pronto, vai estar lá essa aula, já que a gente colocou. O material eu coloco já no grupo. Vou ver se eu acho as normas. Eu não achei ainda as normas completas, mas eu vou encontrar aqui. Vou fazer uma busca melhor, porque eu encontrei PDF que cita elas próprias. Não estou encontrando na minha biblioteca, mas eu vou achar aqui, já intimando. Mando a norma principal, que é a 5410, e as outras que a gente falou, né? A NR10 também vou mandar, que é a questão da segurança. E aí a gente vai continuando. Esse curso aqui é bem interessante. Vai mandar o slide, né, também, professor? Seria um pouco melhor se a gente pudesse ir ao laboratório e montar, né? Mas é muito fácil. Quando a gente voltar, quando a pandemia der uma parada, a gente vai fazer pequenos grupos aí e vai visitar o laboratório. Beleza? Beleza. Boa noite aí, galera. Boa noite, Valeu, professor. Vai mandar o slide, né, lá agora? Valeu, até segunda. Valeu, moral. Tchau, Sogo. Tchau.